quando nós estudamos a lógica, especialmente a lógica informal, a impressão que a gente tem, e até inclusive gera assim, uma certa inquietação, é que não raro, ou seja, constantemente, a gente usa argumentos falaciosos. O que seriam as falácias e quais são algumas das mais usadas, assim, que a gente está vendo por aí todos os dias na rede social, etc. Até hoje, praticamente, nós melhoramos um pouco a lista de Aristóteles, mas ninguém foi contrário, não houve uma revolução. Uma revolução na lista das falácias de Aristóteles. Houve alguma mudança no que seriam as falácias. Aristóteles, como estava claro, né, evidentemente, ligado aos silogismos, ele, aparentemente, alguns dizem, eu não conheço suficientemente a obra de Aristóteles para dizer isso, mas Aristóteles teria dito que falácia é uma agressão, uma violação ao silogismo. De fato, isso é uma falácia. As violações ao silogismo são falácias. São falácias formais, né? Falácias estruturais, mas não são todas as falácias que são assim. A Ampof me convidou para fazer eles têm agora uma enciclopédia no YouTube, etc., e para gravar um vídeo de 12 a 15 minutos sobre falácias. Eu gravei, e aí eu usei bastante tempo ali para falar sobre falácias, e eu vou resumir aqui em 2 minutos. O que eu coloquei ali é que as falácias são bastante antigas, tem 23 séculos, pelo menos, né? E desde Aristóteles, fiz a conta, né? Pô, é muito tempo para um conceito estar lá. Por que ele está lá há tanto tempo e continua vigente e continua atual? Porque a gente continua cometendo falácias, inclusive aquelas que Aristóteles listou, né? Muitas delas. O que seria contemporaneamente falácia? Não seriam só erros de lógica. Falácia seria, eu diria o seguinte, a nossa definição de falácia é um argumento irreparável. Quando eu não consigo reparar o argumento, então ele é falacioso. Ele resiste a todas as minhas tentativas gentis de tentar repará-lo. Se ele se mostrar irreparável, ele é falacioso. Essa irreparabilidade pode ser devida à lógica. Por exemplo, eu posso fazer uma afirmação do consequente, né? Sei lá, todas as esferas dessa caixa são azuis. Aquela é uma esfera azul, portanto, é uma esfera daquela caixa. Não segue. Estou fazendo uma afirmação do consequente. É uma falácia lógica. Mas eu posso fazer outros tipos de falácia. Posso fazer a falácia do pastor que diz o seguinte: Deus existe porque está na Bíblia. Aí alguém diz, mas por que está na Bíblia é suficiente? Porque a Bíblia foi escrita por Deus. Que existe. Porque está na Bíblia, ou seja, é uma circularidade. Não há como reparar isso aí, é uma falácia. Uma falácia de circularidade, uma falácia, de novo, né? Uma falácia estrutural, no caso. E tem muitos outros tipos de falácia. Né? Falácias que não pode ser. Por exemplo, alguém me diz o seguinte: ou você votou no governo, ou você é comunista. Tá, não segue daí, que se eu não votei no governo, eu sou comunista. A não ser que eu acrescentasse gentilmente, eu vou dizer, bom, para que isso seja daí, eu vou tentar acrescentar uma premissa. Qualquer pessoa ou é dicotomicamente, ou participa do governo atual, ou é comunista. Mas essa seria uma premissa falsa. Então, a única premissa que eu poderia gentilmente acrescentar no argumento do plano é falsa. Conclusão, o argumento dele é irreparável, portanto, falacioso. Né? Então, a falácia é isso, o argumento irreparável. Agora, você me pergunta quais são as falácias mais cometidas. Bom, praticamente, todas as falácias têm uma vocação psicológica demoníaca. Elas têm um apelo psicológico. Eu não sei explicar, ninguém sabe explicar até hoje por quê, mas seria uma maravilhosa tese de psicologia coletiva tentar explicar por que as pessoas caem nas mesmas falácias mais de 25 anos.
Em quais elas caem? Por exemplo, a falácia ad hominem. Essa é uma campeã das campeãs. A falácia ad hominem é a seguinte. O médico chega para uma pessoa e dá um conselho. Amigo, você tem que parar de fumar. Aí o médico você vê o médico numa sala de café acende um cigarro. Aí o cara chega para a mulher dele e fala: esse médico imbecil me aconselha a parar de fumar e ele fuma? Pô, mas desde quando o fato do médico fumar piora o conselho dele? O conselho dele é perfeitamente racional, perfeitamente, faz total sentido. Então, é uma falácia ad hominem você confundir o argumento com a pessoa que produziu o argumento. Essa falácia é comum. E aí dá origem a muitas subfalácias e tal. É muito comum essa daí. Outra falácia super comum é o argumento da autoridade. Tá na internet. Foi uma médica americana que falou. Foi um amigo meu que esteve na China, que disse isso, aquilo. Que amigo? Onde? Eu ouvi dizer que o vírus chinês foi fabricado para dominar o capitalismo. Eu ouvi dizer. Então, quem disse, como, que autoridade tem essa pessoa, né? Então, o argumento de autoridade é falacioso. Eu quero deixar claro aqui que nem todo argumento de autoridade é obrigatoriamente falacioso, né? Nem todo argumento de autoridade. A ciência é composta de argumentos de autoridade. Quando eu demonstro um teorema, eu vou na autoridade de todos os outros matemáticos ou lógicos que já demonstraram teoremas anteriores, até não teria que começar tudo no princípio da matemática, certo? Aqui 1 mais 1 é 2, não é? Não funciona isso. As ciências naturais também são assim, né? A biologia, a medicina, a física, toda a cadeia da ciência é construída em cima de argumentos de autoridade. Mas eu tenho que ter claro quem promoveu o argumento de autoridade, que base aquela pessoa tem, ela publicou num bom veículo, que revista é aquela, etc, etc, etc. Veja o que está acontecendo com a vacina da Covid hoje em dia. É cheio de argumentos de autoridade falaciosos e tem argumentos de autoridade bons. Isso tem que ser levado em conta. Eu tenho que saber separar. Então é isso. Esses daí são os campeões dos campeões. O argumento ad hominem e a argumento de autoridade. Mas tem muitos outros, né? É claro que se você procurar, você vai achar uma montanha deles. Eu diria que metade das falácias são cometidas por esses dois tipos de falácia. Ok, excelente. Professor, o pensamento crítico exige uma capacidade de avaliar premissas. Sim. A partir de critérios que nos habilitam a aceitar ou rejeitar afirmações. Como é que funciona esse processo de avaliação de premissas? Pois é, a avaliação de premissa passa por exemplo, fazer um crivo nas premissas. Por exemplo, ela foi proferida por uma autoridade, então eu posso tomar como premissa. Saiu na Nature, na Science, ou numa outra revista boa, não precisa ser essas duas, uma revista respeitável, uma autoridade, um filósofo importante disse isso, uma autoridade competente disse, um médico competente. Autoridade competente não precisa ser um ministro. Pode ser um ministro, também não é proibido. Que ministro seja autoridade competente. Nós estamos ficando acostumados que isso não é mais o caso, mas não precisa ser, né? Pode ser. Um presidente da República pode ser uma autoridade? Pode ser. Né? Enfim, um político, um filósofo da ciência, sei lá eu quem, um artista dar uma opinião sobre uma obra de arte, ou um crítico de cinema sobre um filme, se eu acho que tem uma boa reputação, eu posso aceitar. Ou então, eu tenho que ver se ninguém falou sobre aquilo, se aquilo condiz com a minha experiência. Né? Aqui me coloca como premissa que, por exemplo, como eu ouvi no argumento outro dia, o satélite da NASA vai passar muito próximo do Equador, do Brasil, e vão pedir para que todo mundo saia na varanda para tirar a fotografia para ver a temperatura. Ok. Pode ser.
Mas aí o negócio continua. Todo mundo sem roupa, munido da RG, olhando para o céu, para o satélite, fotografar sua RG. Bom, é óbvio que ninguém vai cair nessa, né? Então, contradiz a minha experiência. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Não é que vão pedir para todo mundo ficar nu na varanda ou no quintal com o RG na mão para o satélite da NASA fotografar. No entanto, isso circulou na internet. Se você procurar, você vai ter. Eu recebi de gente falando, não, mas é a NASA. Né? Aqui a NASA. De onde tirou que a NASA colocou isso? Né? Quer dizer, então tem várias maneiras de eu checar uma premissa. Ela deve condizer com a minha experiência, ou então ela deve vir de autoridades competentes, ou então eu posso tomá-la condicionalmente como verdadeira e ver até onde chega. Enfim, eu posso... aí o livro elenca várias maneiras de você racionalmente tentar se prevenir, né? E fazer com que as premissas que você vai aceitar sejam tomadas, na melhor da medida possível, como verdadeiras, se não forem absolutamente verdadeiras. Né? Uma das formas de falha, digamos assim, de mau argumento, é confundir a pessoa com a afirmação. O livro trata disso de uma forma muito clara. É o argumento ad hominem, que a gente trata ele bastante de maneira mais extensiva, não só como uma falácia, mas como uma fonte natural de erro. Né? Um dos capítulos anteriores, não lembro qual capítulo, né? Ele trata essa questão como um cuidado que se tem que tomar, né? Como uma das fontes naturais de erro. Tem várias, como eu disse, tem infinitas maneiras de errar, não se pode prever todas. Não é o catálogo dos erros nem das falácias. A gente tem que treinar as pessoas para jogar bem o jogo do argumento. A gente não tem estratégia vencedora. Isso. Não tem estratégia. Por isso que vocês dizem no livro, assim, textualmente, é um erro pensar que uma afirmação é falsa só por causa do seu autor. Sim. Não é? Claro. Qual o papel, professor, do estudo da lógica e da filosofia para a nossa educação argumentativa? O professor chega a fazer, a meu ver, um diagnóstico certeiro. Abre aspas. Nós, brasileiros, temos uma péssima educação argumentativa. Isso o professor diz numa entrevista ao jornal digital Nexo. Qual o papel do estudo da lógica e da filosofia para essa educação argumentativa? Bom, eu vou falar um pouco sobre nós brasileiros temos uma péssima educação argumentativa. Temos, no seguinte sentido, as pessoas têm uma grande dificuldade, eu já tive em outros países, onde, por exemplo, eu vi uma vez um casal de pessoas simples, teve um acidente de carro, estava numa certa velocidade, o sinal ficou amarelo, aí o negócio dizia, velocidade máxima 30 milhas, sei lá, 20 milhas por hora. Aí o cara falou, peraí, mas eu freiei aqui, se a velocidade máxima era tanto, o cara devia ter demorado 7 segundos para chegar até mim, mas ele chegou em 2 segundos. Eles foram lá, mediram, olharam a placa, fizeram a conta e falaram o seguinte, olha, esse cara estava com uma velocidade muito maior do que a minha. Portanto, ele tem uma chance de ser mais culpado do que eu. Os caras foram lá com uma métrica. Mediram, fotografaram a placa, escreveram um argumento para o departamento de trânsito, até mal escrito, na minha opinião, não importa. Eu olhei e falei, olha, eu arrumaria isso aí, mas eu vou deixar eles, né? Mas assim, com pessoas do povo, sem só engenheiros, né? Foram lá, fizeram, fotografaram, escreveram, e provavelmente o departamento de trânsito vai dar razão para eles. Bom, aqui como é que funciona no Brasil? O cara dá multa, ali, ninguém reclama ou entra com recurso, porque ele não sabe argumentar. Não sabe como fazer, não sabe como começar. Como é que eu vou escrever? Aí, no pior dos casos, ele pede para o despachante fazer isso, porque ela cobra uma grana dele, etc., e faz uma coisa formal. Quer dizer, nós não sabemos como reclamar, assim, educadamente,
cuidadosamente, com uma loja, com alguma coisa, ou o pessoal grita, faz um escândalo, ou deixa para lá e fala, deixa para lá, não tem como e tal. Nós não estamos acostumados a isso. Uma vez eu dei na Serpa, no Brasil, na Serpa, que é o pessoal de alto nível, sobre argumentação e tal, curso de uma semana. No fim, a pessoa falou para mim: olha, professor, mudou a nossa maneira de fazer reuniões. Aquela gritaria que tem agora, cada um fala o seguinte: eu quero um argumento, produza um argumento, quais são as suas premissas e tal. Quer dizer, o argumento educa. Né? O argumento educa você a gritar menos e raciocinar mais. Então, por isso que eu disse que o brasileiro não tem uma boa argumentação, não tem uma educação argumentativa. Né? Os estudantes de filosofia não percebem, às vezes, que filosofar não é viajar na maionese, sentado atrás daquela pedra, fumando aquele cigarrinho. Pode até ser, mas isso não é fazer filosofia. Isso é voyage na maionese. Né? Quer dizer, filosofia é perto. Descartes produzia lindos argumentos, Kant produzia só argumentos, etc. Tudo bem, Nietzsche produzia não tanto, mas não interessa. A grande maioria dos filósofos se dedica a produzir argumentos. Então, o papel da argumentação e da lógica é extremamente importante na argumentação, na argumentação filosófica, no fazer filosofia. É extremamente importante no postular o método científico. Né? Eu vou dar um exemplo agora de uma crítica que tem contemporaneamente à inteligência artificial, ao Big Data em particular, a um certo tipo de inteligência artificial, deixa eu deixar bem claro, o Big Data que está substituindo a noção de causa e efeito por uma noção de correlação. Né? Pega grandes dados, grande massa de dados, verifica que todo mundo que usa barba é de esquerda, então usa barba é de esquerda e pronto, acabou, já ficou. Mas qual é a razão? Né? Ou coisa assim, né? Ou quem não usa barba votou em tal partido, e aí vai. Então, o massa de dados ele pode até construir uma hipótese. Tudo bem, construir hipóteses não é problema, mas daí a dizer que essa hipótese é uma lei, não se pode passar. Então, é uma subversão ao método da ciência tradicional. O método da ciência tradicional procura causa e efeito, e não correlações estatísticas. Eu não estou dizendo que correlações seja negativo, pode ser muito bom para poder inventar eu não tinha pensado nisso. Se ela não for usada com cuidado, ela vai trocar o método científico por um método estúpido, que não é mais ciência. E aonde entra a argumentação e a lógica? Para tentar sustentar esse método científico e criticar o outro. Né? E como eu já falei, a justiça também se baseia, ou deveria se basear, na argumentação e na lógica. Os grandes teóricos do direito agem assim, dessa maneira. É isso. Então, na educação, eu acho que é primordial. É primordial. E veja, na educação acadêmica, qualquer relatório científico é um argumento. Uma tese é um argumento. Uma tese de mestrado é um argumento. Grande, complexo, né? Organizado de uma certa forma. Uma tese de doutorado é um argumento. Um paper, um artigo científico é um argumento. Nós estamos rodeados de possibilidades de argumentos, e todos eles têm que ser bons. Isso. Bons. Quando eles, além de bons, eles são surpreendentes, eles são maravilhosos. Então você fica famoso, né? Ou famosa. Então é isso. A importância da argumentação e da lógica é extrema. E claro que também não basta só você estudar lógica que você vai ser um bom argumentador. Tem que praticar. É um jogo, né? Assim como nem todo matemático joga xadrez muito bem. São atividades correlatas, mas uma não implica na outra diretamente. Né? Ainda dentro dessa pergunta, eu gostaria de
lhe ouvir, uma vez que o professor teve uma experiência, deve ter ainda, internacional, de formação acadêmica, ou seja, teve experiências com uma outra perspectiva de formação, talvez tenha visto na prática, em outro país, como se fomenta isso no aluno, para que ele tenha uma estrutura argumentativa, essa preocupação na clareza da argumentação, na busca de premissas adequadas e que leve à conclusão e assim por diante. Assim, em termos práticos, o professor viu fora do país algum exemplo que a gente poderia, de alguma forma, trazer para nós? Eu vi, sim. Eu vi em muitos lugares, claro que nem tudo é perfeito, todo lugar tem gente descuidada, etc. Você vai na Suécia, você vê que, de repente, a biblioteca está organizada de maneira estúpida, porque uma certa pessoa fez uma bobagem, e na Alemanha também. Mas eu vi em muitos países, né? Eu vou citar alguns aqui que eu me surpreendeu mais. Alemanha, Austrália, por exemplo, e Finlândia, lugares que eu vi, onde uma noção muito importante é a noção de responsabilidade. Você fica responsável por aquilo que você fala. Você fica responsável. Se você se eu te passar uma fake news, eu sou responsável. Você vai me ligar depois e falar, meu amigo, ele passou um cheque sem fundo. É como se fosse um cheque sem fundo. Você é responsável por aquilo que você disse. Né? Então, a pessoa pensa um pouco mais antes de dizer bobagem, porque elas têm vergonha de dizer bobagem. O estudante tem vergonha de querer tirar proveito. Por exemplo, é um acordo. Eu dava uma aula na Alemanha, botei uma certa hora lá para entregar a lista de exercício dentro do escaninho. Eu estou lá esperando, que era 1 hora, 13 horas. Aí, 13 e 1 minuto, o rapaz chegou, olhou no relógio e não pôs. Falou, já passou 1 minuto. Eu já falei, não tem problema, aí eu concedo essa possibilidade. Ele falou assim, tem certeza? Eu posso me acostumar e depois... A próxima vez eu chego mais tarde aí. Eu falei, não, você não vai se acostumar. Pode me entregar o exercício. Estava errado. Tudo bem, estava errado. Mas o cara tem vergonha de não cumprir regra. Eu acho que esse é um ponto importante. Vergonha de não cumprir regra. E aqui no Brasil a gente tem orgulho de descumprir a regra. Eu não sei porquê, mas não é só no Brasil, não, hein? Eu sinto muitos outros países também que tem. As pessoas fazem esse tipo de coisa. Eu não sou sociólogo, eu não vou dar razões para isso, nem para aquilo. Max Weber já tentou dar alguma explicação, não quero passar por cima de nada. Mas o fato é que tem países. A Finlândia foi uma que eu assim, achei bem legal, porque as pessoas são um pouco mais tímidas, elas não têm vergonha de errar. Tem vergonha de falar besteira. Você pergunta uma coisa, ela tem vergonha de te dar informação errada. Não sei, olha, francamente, eu não estou sabendo dizer isso, não. Eu não sei como é que se faz para ir naquela rua, não. Ela não vai dizer, vai ali. Tem vergonha de errar. Depois você encontrar com ela, você fala, você me deu um cheque sem fundo? Deu informação falsa, é cheque sem fundo. Né? E se todo mundo tivesse vergonha de passar fake news, a corrente de fake news ia diminuir muito.